Bom, agora nós vamos aqui para meu popstar favorito, Maurício Benvenuti. Fala, Conseguiu ver João. tudo, Maurício? Consegui ver tudo. Tô aqui desde as. Para mim aqui 6. são. Desde as 6. Eu tô 2 horas atrás aqui de fuso, desde as 4 eu tô aqui. E fantástico aqui a jornada e todo o conhecimento que foi compartilhado. João, primeiramente, boa noite a cada um de vocês presentes aqui. Boa noite, Bruno, Roberto, Mauro. Ô, turma, prazer imenso ter vocês aqui no chat. Para o chat ficar animado, escreva um boa noite aqui também, hein? Escreva aqui, boa noite, boa noite, boa noite. A gente está com mais de 70 pessoas conectadas e fiquem à vontade para compartilhar no E tem o YouTube esse YouTube, tá, conteúdo com mais Maurício? Dessa pessoas. vez tem YouTube, então estão com picos lá de 200. A gente tá, foi... Olha aqui, ó, Joãozinha. Tô aqui, Ah, ó. Ah, garoto. mas sou mais Estamos aqui. mais devagar. Maravilha. Turma, o que eu quero compartilhar aqui... Posso seguir, João? Manda bala, Maurício. Ótimo. Eu vou fazer aqui uma passagem rápida, já são 8 horas e 14 minutos do horário de Brasília, não quero me estender, mas eu quero contar um pouco dessa jornada que foi construída no mercado financeiro pela XP durante o processo de descentralização de serviços financeiros que o Brasil viveu, principalmente entre 2010 e 2020. Foi muito bem colocado aqui ao longo dessas últimas 2 horas toda a evolução, né, dos setores que foram descentralizados no Brasil, 2000, 2010 telecom, 2010, 2020 sistema bancário, e agora, com muita clareza, a gente enxerga o setor sofrendo este processo de descentralização, assim como o telecom e assim como os bancos sofreram nos últimos 20 anos. E eu acompanhei de perto, o João acompanhou muito de perto o setor telecom, trabalhava nessa área, e eu acompanhei muito de perto essa disrupção no mercado financeiro por conta de eu estar na XP durante quase 10 anos fazendo parte desse movimento. E claro que tem oportunidades nessas duas indústrias hoje, é claro que tem oportunidades no setor telecom, é claro que tem oportunidades no setor financeiro, mas as oportunidades que surgiram entre 2000 e 2010 no setor telecom, com a descentralização do mercado, com o surgimento dos agentes autorizados, com as pessoas que entraram lá no início nesse processo, existiu uma janela única de oportunidade que quem aproveitou e quem trabalhou direitinho, conseguiu se dar muito bem. Mercado financeiro vive isso. Tem oportunidades enormes hoje em dia para quem quer atuar como um financial advisor. Mas quem viveu essa oportunidade entre 2010 e 2020, né, com a XP fazendo todo esse processo da descentralização e depois abriu espaço para outras também fazerem, os grandes players desse mercado hoje foram as pessoas que trabalharam no início desse movimento lá em meados de 2000, 2009, 2010, 2011. Então, quando a gente começa a ler o que aconteceu nesses outros mercados e tentar antecipar o que pode acontecer no setor de energia, obviamente que tem muitas oportunidades dentro desse segmento, do segmento de energia, mas existe uma janela de oportunidades que se abre e se fecha neste momento de descentralização do setor, que certamente quem se posicionar agora pode ter mais vantagens, né, comparados a quem se posicionar daqui 2, 3, 4 anos, quando o mercado já estiver um pouco mais estabilizado. Então, o que a gente vai viver em energia no Brasil, à toa que eu estou aqui e muito próximo do João, da RZK, da Acesso, porque claramente é um espelho, assim, eu enxergo muito o que aconteceu nesses dois segmentos nas últimas 2 décadas no Brasil, acontecendo no setor de energia. Eu moro na Flórida, mas a cada semana sim, semana não, eu estou no Vale do Silício, a Startse, empresa da qual eu sou sócio, a gente tem uma operação lá. Semana passada eu estava lá e estava conversando com um grande VC da região e perguntando quais os grandes setores, né, que os VCs estão olhando para investimento. E mobilidade é um grande setor, principalmente o mercado americano, com tudo que está acontecendo. O setor financeiro continua sendo uma grande oportunidade e energia, né? E aí ele colocou praticamente boa parte dos argumentos que já foram colocados aqui nessas últimas 2 horas do porquê a indústria de capital de risco está olhando com muita atenção e está tirando dinheiro no bolso para colocar em energia, porque existe uma janela de oportunidades única, né, que quem aproveitar agora pode ter grandes chances de se dar bem nos próximos anos. Então, eu quero só, de uma forma muito rápida, mostrar para vocês e fazer os paralelos com o setor de energia, o que aconteceu, o que a gente buscou construir na XP na época em que o mercado financeiro era centralizado muito na figura dos bancos e
né, qual foi a nossa estratégia para atuar no processo de descentralização e aproveitar essa oportunidade que lá atrás, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, aconteceu no setor financeiro. Como que a gente buscou aproveitar essa oportunidade? Então, só para voltar um pouquinho e posicionar todos na mesma página, lá em meados dos anos 2000, existiam as corretoras no Brasil que eram apoiadas no modelo clássico de atuação de uma corretora no mercado financeiro, que era basicamente uma corretora com vários operadores que passavam o dia inteiro no telefone ligando para clientes para oferecer compra e venda de ações, né? Ou seja, não existia um modelo de negócios, basicamente eu fazer várias ligações ao longo do dia para tentar fazer com que alguém comprasse ou vendesse um ativo financeiro. Existia um produto ok, né, o produto de renda variável, e tinha que ter muito fôlego, muita força de vontade para seguir o caminho, para encontrar, né, uma luz no fim do túnel, uma vez que não existia um modelo de negócios claro. Então, o primeiro ponto que a gente entendeu lá no início da XP foi: a gente tem que ter um modelo de negócios, ou seja, esse mercados sem modelo de negócios não se sustentam. E aí, a partir de um teste que a gente fez lá em Porto Alegre, a XP ela nasceu em Porto Alegre, no sul do Brasil, a gente fez um final de semana no condomínio de um dos fundadores da XP, do Marcelo Maisonave, que fundou a XP com o Benchimol. A gente fez um curso, Aprenda a Investir na Bolsa de Valores, para as pessoas que moravam naquele condomínio. E aí, sábado e domingo foi o curso. No domingo, para nossa surpresa, tinham cerca de 30 pessoas. As 30 pessoas encerraram o curso, preencheram o cadastro, viraram clientes da XP na época. A gente está falando aqui de meados de 2005 para 2006. E aí a gente, caramba, se as pessoas que aprenderam a atuar no mercado financeiro, entenderam os riscos, entenderam todo o processo, entenderam como, né, o que fazer com o seu dinheiro, se essas pessoas que passaram por um processo educacional, no final desse curso, viraram clientes da corretora, talvez exista aí um modelo de negócios. E a partir do momento que a gente entendeu que atuar com um cliente capacitado é muito melhor do que atuar com um cliente que não conhece o mercado, porque para eu ligar para alguém e oferecer um produto, se ele não conhece, eu tenho que explicar o produto, explicar os riscos, explicar as vantagens, blá, blá, blá. Se eu ligo para alguém que já conhece tudo sobre o produto, os riscos e tudo mais, o processo de fazer a compra e venda de um ativo financeiro na época foi assim, encurtado ao máximo, porque a gente só passou a ligar e dizer: ô, fulano de tal, compra tal ação, vende tal ação. Ele já sabia o porquê, porque ele passou um final de semana inteiro estudando isso. Então, neste momento, a gente entendeu, ao invés da gente ficar roubando um monte, como que é a gíria que se fala no mercado, né? Ao invés de eu ter que buscar clientes de outros competidores, agora eu vou criar mercado. Por quê? Porque agora eu vou pegar as pessoas que não conhecem desse produto, vou criar mercado, vou educá-las, e vou criar um modelo de negócio. Então a gente começou a fazer cursos, principalmente no Rio Grande do Sul, onde a XP começou, e depois a gente começou a expandir o processo de criar uma empresa de educação, a XP Educação. A gente passou a ter sedes da XP Educação em várias partes do Brasil, e essas pessoas que iam no curso da XP Educação, existia um processo de conversão para torná-las clientes da XP Corretora. Aí nasceu o modelo de negócios. E a partir daí, a gente trilhou a nossa primeira grande curva de crescimento e de expansão da XP, que foi sair de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e começar a expandir para o sudeste do Brasil. Então, em 2000, se alguém aqui dessa época vai lembrar disso, nos anos 2000 existia um cenário para este produto, o produto renda variável, muito favorável. Vocês lembram dessa época que todo dia tinha IPO na bolsa, enfim, aquela euforia. Então, em 2000, a gente tinha um cenário muito favorável, né? O Brasil descobre a bolsa, mídia falando, ou seja, todo mundo tinha um amigo que estava investindo na bolsa e estava se dando bem. A gente tinha um produto desejado, né, o produto renda variável, e a gente tinha um modelo de negócio. Um modelo de educação, capacita as pessoas, converte em clientes da XP Investimento. Então, nessa primeira onda de crescimento, no final dessa primeira onda, a gente tomou a decisão de comprar uma corretora. A XP, até então, ela era um escritório de agentes autônomos de investimento que operava pela Intracorretora. No finalzinho de 2007, a gente comprou a America Invest, uma corretora carioca, e aí nos tornamos uma instituição financeira. Nos mudamos de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, porque toda a estrutura da America Invest estava no Rio, e aí passamos, de fato, a ser uma corretora de valores. Tá aí nosso time na época, lá na Carlos Gomes, em Porto Alegre, essa era a XP. Bem,
2008, no meio da mudança de Porto Alegre para o Rio, vem a maior crise da história recente do mercado financeiro, a Bolsa virou mico, e tudo aquilo que era euforia virou uma decepção e um caos total. Aquela época de circuit break, da Bolsa fechando, ninguém mais sabia onde era o fundo do poço. E o que aconteceu? Nesse momento, ficou muito claro que o nosso modelo ele tinha vulnerabilidades. Por quê? Porque basicamente a gente era uma empresa de um produto só, o produto renda variável, um produto altamente demandado até então, mas que veio a crise e ninguém mais queria comprar e vender. E quem conhece aqui um pouquinho de mercado financeiro sabe que para você, enquanto empresa, ganhar dinheiro com renda variável, você tem que fazer o cliente operar, porque você ganha a corretagem, que é uma taxa sobre a operação. Só que as pessoas congelaram. As pessoas não queriam mais mexer no ativo delas, porque caía 10% no dia, mais 10% no outro, e as pessoas disseram, cara, eu não vou mexer nisso. Então aí ficou claro que a gente tinha que reinventar a empresa. A gente tinha que dar um jeito de implodir a empresa do passado, que nos trouxe até ali, enfim, com muito mérito e com todo um... Mas que a gente entendeu que dali para frente não era mais esse o modelo. Então, em 2009, a gente começou a vir aqui para os Estados Unidos. A gente conheceu a Charles Schwab, que é uma corretora que nasceu em São Francisco, ali na região da Bay Area, no Silicon Valley, no Vale do Silício. E a gente entendeu que havia muitas similaridades e a gente estudou muito o case da Schwab para como que a Schwab expandiu o seu modelo para o mercado americano. E foi aí que, tá aí um pouquinho das nossas visitas, foi daí que a gente entendeu que fazia muito mais sentido para o cliente, para a visão do cliente, ele conseguir acessar todo um portfólio de produtos e de marcas a partir de uma única conta. Até então, você tinha, no Brasil, você era cliente de uma marca financeira e você só podia comprar produtos daquela marca. E a gente pensou, caramba, faz todo sentido. A partir da XP, as pessoas passam a ter acesso a uma gama de marcas e de produtos financeiros, de várias marcas, vários produtos com vários riscos envolvidos. Para a gente fez muito sentido. E a gente trouxe para o Brasil esse conceito do shopping financeiro. Né? Eu entro no shopping eu tenho produtos de várias marcas. Então, a partir daí, a gente começou a construir o embrião do que é a XP hoje. Só que o ponto é, a partir do momento que eu deixei de ter um produto, renda variável, e eu passei a ter 10, 15, 20 produtos, fundos de renda fixa, fundos de renda variável, títulos do Tesouro, produtos atrelados ao CDI. Bem, a partir do momento que eu passei a ter 10, 15 opções, para o cliente legal, porque agora ele, maravilha, eu tenho opção, eu posso escolher. Só que, como uma plataforma que a XP One Stop Shop desenvolveu, ela passou a ter 10, 15 produtos hoje, amanhã passou a ter 30, depois 50, depois 100, depois 200, 300, 400, e aí virou um problema. O mercado começou a ter uma série de opções. O cliente, o ser humano, ele é assim, né? A gente, quando está no estacionamento e só tem uma vaga disponível, a gente vai lá e para naquela vaga. Quando a gente está no estacionamento e tem um monte de vaga disponível, a gente fica lá pensando. O ser humano não se dá muito bem para tomar a decisão quando tem muitas ofertas. E aí a gente, tem um problema. Existem muitas opções. Quem vai fazer essa gestão da relação entre todos os produtos disponíveis e o perfil do cliente? E aí a gente entendeu, no mercado americano, a existência da figura do Financial Advisor, né, esse profissional que faz justamente entende o cliente, o perfil do cliente, as necessidades dele, conhece todos os produtos disponíveis no mercado financeiro e faz a oferta, né, casada com a característica daquele profissional, daquele cliente. Então, a gente levou para o Brasil o conceito do Financial Advisor, né, uma profissão que já existia, mas que era muito restrita a grandes gestores de fortunas, e a gente levou isso para o cidadão comum. Então, a profissão Financial Advisor, ela começou a ganhar espaço, então o operador de bolsa ele foi deixando de existir na figura da XP, e passou a começar a existir a figura do Financial Advisor, essa pessoa que faz todo esse trabalho, esse entendimento das necessidades do cliente e entrega os produtos certos. Então, entre 2010 e 2015, a gente começou a consolidar esse modelo, o modelo de um shopping center financeiro com assessoria por meio dos Financial Advisors. A gente começou a formar Financial Advisors em todo o Brasil, cursos, formação, para justamente criar, né, toda a estrutura, o capital intelectual que essa profissão exige. Nesse período, a gente abriu 300 escritórios de agentes autônomos, onde em cada um deles, Financial Advisors faziam todo esse aconselhamento em relação à gestão financeira dos clientes, e a empresa mudou radicalmente. Ela
passou a ter muito mais segurança, do ponto de vista de empresa, né? Porque eu deixei de ser uma empresa de um produto só e passei a ser uma empresa de vários produtos. E eu passei a não mais depender dessa operação, né? Ou seja, de ter que ficar operando o cliente toda hora, porque agora, com produtos de outras classes, né, que tem outros tipos de remuneração, a carteira de remuneração da XP ficou muito mais sólida, né? Ficou muito menos suscetível a oscilações de mercado. Então, isso fez com que a nossa captação aumentasse pra caramba, a gente passou a captar muito mais recursos dos clientes, e a empresa amadureceu demais. Aqui foi uma reunião de sócios que a gente teve lá no Jockey Club no Rio, né? Esses eram os principais sócios da XP, isso em 2004, entre 2013 e 2012, por aí, 2012, 2013, né? E para compartilhar alguns cases que surgiram nesse período, que eu vi nascer e que fiquei muito feliz de ver o crescimento dessa turma, quero mostrar três cases para vocês. O primeiro deles, o case da Messing Investimentos. A Messing é um escritório que começou em Caxias do Sul, no interior gaúcho. Essa aqui era a estrutura do escritório em 2014, uma turma que eu conheço já há muito tempo. Eu sou natural lá da Serra Gaúcha, então sempre que eu saía de Porto Alegre e ia visitar meus pais em Vacaria, passava por Caxias, então eu estava sempre nesse escritório. A Messing, em 2016, ela atingiu a marca de R$1 bilhão sobre patrimônio. 2016, está aqui o Mauro e o Felipe, os dois sócios da Messing. Em 2023, o ano passado, eles atingiram 25 bilhões de patrimônio sobre gestão, e na sequência eles anunciaram a fusão com a Faros e criaram a maior corretora independente do Brasil, Messing e Faros, com 65 bilhões sob custódia. Então, encontrei o Mauro aqui na Copa do Mundo no Catar em 2022, né? Eu gosto muito de Copa do Mundo, vou em toda a Copa do Mundo, e é muito bacana trocar ideias com essa turma, porque lá no começo, lá no início, pessoas que entenderam a janela de oportunidades, entenderam o que estava acontecendo no mercado financeiro, o mercado se abrindo, né, os players se consolidando, né, os alicerces se formando, e é aqui que eu vou começar meu business. Pô, em cerca de 10 anos, construíram hoje a maior corretora independente do Brasil. Eles estavam justamente na hora certa, no momento certo, na oportunidade certa. Esse case aqui é muito bacana porque é um case que particularmente eu vi desde o início, desde do dia 1. A XP ela iniciou o processo de expansão dela via escritórios próprios. Então a gente tinha XP Passo Fundo, XP Caxias, XP Maringá. Então, depois de crescer por escritórios próprios, a gente viu que esse modelo não tinha escala, a gente passou a crescer via agentes autônomos. Então, esse escritório aqui, o escritório de Maringá, ele nasceu como uma filial da XP, e em 2009, esse foi o comercial que a gente fez lá para a região de Maringá, da XP Maringá. Então, esse aqui era o escritório, bem à direita o Dante, que era o responsável do escritório na época. Então, XP Maringá, 2009, essa era a estrutura, e esse era o vídeo que a gente, na época, fez para divulgar os serviços do escritório na região. E aí era isso, não existia redes sociais como tem hoje, era panfleto na rua, divulgando curso, aquela coisa. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui? Eu viajava boa parte do Brasil para visitar os escritórios, para abrir mercado, para abrir escritórios, para fazer relacionamento com essa turma, né, de financial advisors. E certa vez eu fui a Maringá para visitar o Dante, que é aquela pessoa que eu mostrei ali no vídeo, e esse menino que está aí circulado, que é o Felipe, ele chegou para o seu primeiro dia de trabalho. Ele foi contratado para ser o office boy do escritório, pelo Dante, que era o gestor do escritório. Ele chegou lá de moto, eu lembro dele entrando no escritório, tirando o capacete, onde é que eu posso deixar o capacete, e o Dante falando, tem que fazer isso, aí já deu um monte de coisa para ele fazer, já pegou um monte já foi para o banco, enfim, ele entrou como para ser o office boy do escritório. Enfim, longa história curta, no processo de transformação dos escritórios da XP em advisors, o Dante, ele não queria mais fazer parte da operação, ele vendeu a operação, e quem comprou foi o Felipe, que disse, cara, eu acho que tem uma oportunidade aqui. Ou seja, o Felipe,
que era o office boy do escritório, que depois ele foi crescendo na estrutura, enfim, virou um operador de bolsa. Ele disse: eu vou comprar. E aí ele se tornou um dos sócios do escritório. A XP Maringá deixou de XP Maringá e passou a se chamar Seven Investimentos, que hoje é conhecida como SVN Investimentos, que tem várias sedes pelo Brasil. Hoje tem 350, olha só, 350 financial advisors, são 27 mil clientes ativos e mais de 20 bilhões de patrimônio sob custódia. Eles têm a sede em Maringá, mas eles estão espalhados por vários locais do Brasil. E ano passado foram eleitos pelo Brasil Advisor Awards, que é o programa que premia os principais agentes autônomos do Brasil como o melhor escritório de investimentos do Brasil. Vocês viram ali aquele filme, aquele escritório pequenininho, que em 2009 tinha uma salinha com 6, 7 pessoas dentro. Uma pessoa acreditou nesse sonho, o antigo office boy do escritório acreditou nesse sonho, e hoje ele está à frente do melhor escritório de investimentos do Brasil, eleito ano passado pela própria XP Investimentos. Então, enfim, um super case. Eu fico muito feliz de ver o quanto essas pessoas conquistaram, quantas oportunidades eles geram para outras pessoas que trabalham nas suas estruturas. Encontrei o Filipão recentemente aqui nos Estados Unidos e a gente jogou muita conversa fora, lembrando daqueles tempos. E o terceiro case é Leone e Wagner, duas pessoas incríveis, um escritório também que vi nascer, como Blue Trade, pessoal do interior de São Paulo, com muita vontade de fazer acontecer. A Blue Trade eram os dois, e uma estrutura enxuta. Em 2021, eles deixaram de ser Blue Trade, trocaram de nome, passaram a ser Blue 3, criaram uma corretora de investimentos. Então eles deixaram de ser um escritório de agentes autônomos de investimento, criaram a Blue 3 e viraram uma corretora de investimentos. E a Blue 3, em 2023, expandiu para o Brasil todo. Hoje são 600 profissionais, são 230 sócios, presentes em 18 sedes espalhadas pelo Brasil. Essa aqui é a Blue 3, um escritório que nasceu lá em Franca, no interior de São Paulo, com o Leone e com o Wagner, e que entenderam essa janela de oportunidades, botaram todas as suas fichas nisso, e hoje gerencia uma operação, enfim, de uma das mais relevantes do Brasil dentro do seu segmento. Então, só para concluir, quando eu vejo toda essa história aqui e olho para o setor de energia, dá para fazer várias relações, né? Ou seja, primeiro, lá em 2000, nos anos 2000, que me fez cair de cabeça na XP foi claramente a oportunidade que existia naquele momento para aquele setor, ou seja, um cenário altamente favorável. E o que a gente vê hoje no setor de energia é um cenário altamente favorável por uma série de razões que já foram colocadas aqui por cerca de 2 horas. Lá atrás, quando veio principalmente a crise, como consequência da crise de 2008, o modelo financeiro ele foi descentralizado, né? Aquela coisa do banco e tudo mais, e passaram a nascer as boutiques de investimento, onde a XP pilotou esse modelo, e depois vieram as centenas de outras empresas atrás. E o que a gente vê hoje é uma descentralização da energia. Todo segmento onde ocorre a descentralização de algo, isso gera oportunidade, né? Isso gera oportunidade, isso vale para qualquer segmento. Então, a descentralização do mercado financeiro gerou, como consequência para o consumidor, a busca por soluções, né? Ou seja, eu tenho que encontrar soluções, porque agora eu tenho muitas opções. Antes eu tinha o produto que estava lá no meu banco. Agora eu tenho produtos de N casas que a partir de uma única conta eu consigo acessar. Caramba, virou um problema, porque eu tenho 400 opções na minha frente. Então essa busca por soluções, que é uma consequência de toda a descentralização que ocorre em algum setor, ela gera uma consequente busca por alguém por ajuda, uma busca por ajuda. E aí, no mercado financeiro, essa ajuda veio na figura do Financial Advisor, que passou a ser o profissional que começou a oferecer essas soluções para o cliente. E aqui, no setor de energia, naturalmente, que é um movimento que tende a acontecer. Hoje em dia, existem já inúmeras opções para quem quer consumir energia no mercado livre, e vão existir muito mais opções daqui para frente. Isso tende a ser, certamente, para o consumidor comum, isso vai ser um potencial problema, porque qual opção eu vou escolher?
E aí entra o Energy Advisor, sendo o profissional que vai entender as características do cliente, o que ele precisa, as suas demandas, e aí vai casar o que ele precisa com o produto certo. Então, turma, mais uma vez, eu estou muito feliz de estar embarcando nessa. Mais uma vez eu vejo um setor iniciar um processo de descentralização, e sempre quando ocorre a descentralização de algo, isso gera uma janela de oportunidades única, que tem início, tem meio e tem fim. De novo, não que hoje não haja oportunidades em telecom e no mercado financeiro, existem muitas, mas existiu uma janela de oportunidades que quem entrou, quem passou a fazer parte, quem botou suas fichas, caiu de cabeça naquele período e conseguiu trabalhar direitinho. Acho que esses 3 cases aqui que eu mostrei ilustram bem, né, o tamanho da oportunidade e o quanto cada uma dessas pessoas conseguiu conquistar ao longo desse período. Então, João, fico super à vontade aqui para... Fala, Maurício. Para te atender aqui.